tem os que chamam de Tony, e está tudo bem, pode ficar à vontade. É um nome assim que a minha avó colocou no meu pai. Meu pai teve 3 irmãos, todos os irmãos são nomes, têm um nome composto. Então meu nome é Mário com Otone, só que escreve junto, Mário Tony. E a minha avó colocou 13 nomes compostos nos filhos, todos eles. É um nome um pouco diferente, mas sou muito grato por isso. Eu congrego lá na comunidade Filadélfia, com o pastor Rafael. Não sei se ele já esteve aqui, alguns irmãos devem conhecê-lo, né? Já tiveram esse prazer. Nós temos servido lá ao Senhor e tem sido uma bênção, a caminhada com o Senhor ali com os irmãos. E o desejo do meu coração nessa noite é que uma porção do Espírito Santo, uma porção da palavra de Deus, uma porção possa estar gravada e guardada no seu coração nessa noite, amém? Que nós possamos sair daqui tocados pela palavra. E por mais que eu tenha me preparado, ou que eu tenha feito algo de mesmo, eu sei que nada é para a nossa glória ou por nosso esforço. Por isso que eu clamo ao Senhor. Vamos orar mais uma vez, vamos pedir ao Senhor que continue nos conduzindo, que o Espírito Santo continue à vontade em nosso meio. Pai, nós colocamos, Deus, mais uma vez nossas vidas, Deus, os anseios do nosso coração, Pai, as expectativas e a ansiedade do nosso interior. Deus, nós colocamos tudo nas Tuas mãos, ó Pai. Senhor, queremos sair marcados nessa noite com a porção gravada em nossos corações, e sabemos, Deus, que isso só é possível se for uma ação do Espírito Santo em nós. Deus, se nós tivermos um encontro real e pessoal com a pessoa do Cristo. Por isso pedimos em nome de Jesus, Santo Espírito, fica à vontade entre nós, fala ao nosso coração, temos fome e sede de Ti. Toma, Senhor, as nossas vidas, desejamos mais de Ti, em nome de Jesus, amém, amém. Gostaria de começar a compartilhar a palavra do Senhor e o que Deus tem trazido ao meu coração para repartir com os irmãos. Eu queria ler um relato de uma história verídica, uma história real. Quando você estiver ouvindo essa história, não é um conto ou uma história fictícia, é uma história real dos dias de hoje, amém? Preste atenção. Em um lugar remoto, nas montanhas da Coreia do Norte, Bai mora em uma cabana rústica com seu marido. Eles acordam cedo para bater a meta da colheita nas plantações, pois se não o fizerem, tem punições adicionais, como por exemplo, não receber alimento. Essa é a realidade que eles vivem desde que foram pegos com uma Bíblia. Quando escurece, Bai se esconde nas sombras da noite e volta para a floresta. Dessa vez, não para procurar alimento físico, para complementar a alimentação que recebe, mas para pegar a Bíblia que escondeu embaixo das raízes de uma árvore. Ao voltar para casa, seus companheiros a estão esperando com as janelas cobertas e pequenas velas acesas. Ninguém do lado de fora pode ver quando Bai abre a Bíblia para começar a ler em sussurros. Assim, a pequena igreja secreta é alimentada. Um texto para a nossa reflexão. Esse texto tem como fonte a missão Portas Abertas. E quando eu li esse texto, quando eu leio relatos de como os irmãos em diversas nações, em diversos lugares, espalhados pela terra, exercem, a sua espiritualidade, exercem a sua fé em Jesus, eu sinto
sou desafiado quando eu ouço, quando eu vejo um relato desses. Porque, irmãos, o tema do que eu quero falar hoje é para que sejamos encontrados fiéis. Você quer ser encontrado fiel, meu amado? Nós temos um desafio, nós temos diversos anseios, expectativas. Nós vivemos dias desafiadores, dias em que somos confrontados com a nossa fé. E quando eu leio um relato desse, de irmãos que, mesmo diante de algumas perdas, mesmo diante de algumas dificuldades, ou diante até mesmo de terem as suas vidas ceifadas, não desistem daquilo que eles creem, não desistem da fé que eles creem e acreditam. E a pergunta para o nosso coração hoje é: será que nós seremos encontrados fiéis ao Senhor? Eu quero falar um pouco da nossa jornada como cristãos, como igreja, sobre o desafio dos dias atuais, para que o Senhor nos encontre fiéis. Será que nós conseguimos perceber que temos desafios a enfrentar, que temos muitas situações e circunstâncias em que a nossa fé tem sido confrontada, em que a nossa fé tem sido questionada, em que a nossa fé muitas vezes tem tentado ser desafiada a ser negada? E qual tem sido a nossa resposta diante do que nós temos visto, diante do que nós temos recebido, diante do que nós temos ouvido nas redes sociais, nos telejornais, conversando com as pessoas na rua? Quando nós olhamos para a realidade dos dias que vivemos, irmãos, Deus tem me trazido um peso, Deus tem me trazido uma responsabilidade, para que a gente possa firmar, para que a gente possa buscar alicerçar a nossa fé. A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16 e 17, sejam fiéis de coração à aliança, e deixem de ser obstinados, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Eu vou trazer aqui algumas passagens em que o texto vem despertar o nosso coração, chamar a nossa atenção. Sejam fiéis de coração. Quando nós olhamos para esse relato aqui dessa história, irmãos, como esses irmãos têm perseverado, como esses irmãos não têm negociado a fé, como esses irmãos têm permanecido inabaláveis. E eu olho para a nossa realidade e pergunto, como nós temos vivido? Será que nós temos vivido uma fé que é volátil, uma fé que uma hora vai para um lado, uma hora vai para outro, uma hora que confia em Deus, outra hora que desconfia do Senhor, uma hora que crê com toda a unção, com todo o poder, com toda a firmeza, mas em outro momento a gente desconfia? E como a própria palavra diz, o Senhor é Deus, Deus dos deuses soberanos, o Deus todo-poderoso. E às vezes nós desconfiamos de Deus. Depois continua quando Moisés diz lá no Deuteronômio capítulo 30, versículo 6, o Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma, e vivam. Preste atenção nesse texto, um texto em que Moisés está transmitindo aquilo que o Senhor falou para a nação. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes. Que essa seja a nossa oração, meus queridos. Deus, dá-nos um coração fiel. Dá-nos um coração que não negocia a palavra. Dá-nos um coração que não nega a nossa fé. Para que o amem de todo o coração
e de toda a alma vivam. 6, versículo 11 diz assim, o salmista começa declarando: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Então o salmista quer que o Senhor, pede ao Senhor, para que possa ensinar o caminho a andar, para que o Senhor possa conduzi-lo por um caminho, e esse caminho que ele quer aprender de Deus, é um caminho para que ele possa andar na verdade. E quando ele começa a declarar isso, logo em seguida ele diz: dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Nós algumas vezes lemos a palavra, nós dedicamos a leitura da palavra, irmãos, mas nós não podemos ler a palavra de qualquer jeito, e nem ler correndo. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo para que cada letra, cada palavra, cada verdade penetre no nosso coração. E eu quero aqui perguntar para você, perguntar para nós nessa noite: como vai a sua leitura bíblica? Nós temos lido a palavra? Temos dedicado tempo? Eu comecei lendo esse relato, irmãos, de irmãos que pagam um preço, de irmãos que têm uma realidade que nós não temos. Eu, na minha casa, eu devo ter umas 10 versões de Bíblia. Tem a versão online, tem a versão que a gente pode ouvir. A gente tem acesso, um acesso irrestrito, ilimitado à palavra. Mas esse relato diz de irmãos que têm que esconder uma versão da Bíblia em algum lugar, para que não seja encontrado, para que eles não percam esse bem mais precioso para as suas vidas. E nós, que temos esse acesso liberado, que temos um acesso irrestrito, perdemos a oportunidade, negociamos com outros amores, porque se o Senhor for o nosso amor, irmãos, nós vamos encontrar tempo e prioridade para lermos a palavra. Por isso eu quero incentivar o seu coração, eu quero animar o seu coração também, e peço ao Espírito Santo para que incomode o seu coração, amém? Incomode o Espírito Santo, incomode o nosso coração. Nós não podemos ser os mesmos. Para que nós possamos ser encontrados fiéis, irmãos, nós precisamos estar firmados na palavra, precisamos estar alicerçados na palavra. E algo que é importante nós compreendermos: não tente imitar a prática espiritual de alguém, não tente se comparar à prática espiritual do outro. Quanto tempo você tem para poder ler a palavra durante o dia? Quanto tempo você tem para poder orar? Quanto tempo você pode dedicar ao Senhor? Eu digo de um tempo que você vai parar, que você vai dedicar exclusivo, mas a nossa vida, a nossa caminhada no dia a dia é o tempo todo, pensando no Senhor, falando com o Senhor, ouvindo o Senhor. A nossa vida é uma vida 100% do Senhor, não é mesmo? Então, pergunta ao Senhor: Deus, me ajuda a organizar a minha agenda, para que eu possa dedicar tempo ao Senhor. Senhor, trabalha no meu coração, para que eu possa priorizar o Senhor. Amém? O salmista vem dizer isso: dá-me um coração inteiramente fiel. Olha que interessante, um coração inteiro, um coração por completo fiel. O problema é que às vezes o nosso coração, ele não é por inteiro do Senhor, ele não é um coração inteiramente entregue e dependente do Senhor. Por isso o salmista vem, externar esse anseio: para que eu tema o teu nome. Lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, 2 e 3, também continua dizendo: portanto, todas devem nos considerar servos de Cristo, encarregado dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer daqueles que têm essa responsabilidade é que vivam
fielmente. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós, ou por qualquer tribunal humano. Em verdade, eu tão a mim mesmo. Aqui o apóstolo Paulo está falando da responsabilidade, do compromisso, da seriedade daqueles que cooperam, daqueles que estão servindo no ministério, daqueles que têm um chamado e um compromisso de cooperar no serviço do dia a dia. E ele vem dizer aqui, tenha a responsabilidade de que vivam fielmente. Irmãos, nós temos um compromisso, nós temos uma responsabilidade, sermos fiéis ao Senhor, sermos obedientes a Ele. Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa referência, e nós não podemos nos desviar disso, amém? Nós somos cooperadores. E também lá em 2 Timóteo, versículo 2, capítulo 13, diz assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Aqui a palavra vem dizendo que ainda que nós venhamos ser infiéis ao Senhor, ainda que haja em nós infidelidade, o Senhor permanece fiel. O Senhor, Ele é imutável, a palavra dEle não muda, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas eu quis trazer aqui alguns versículos, trazer aqui algumas porções da palavra, para que nós possamos entender a importância e a necessidade de nós estarmos atentos a mantermos uma vida centrada em Deus, uma vida certa daquilo que nós estamos crendo e em quem nós cremos. E em quem nós cremos. Aleluia. Amém. Uma vida fiel e centrada, um coração inteiramente fiel ao Senhor. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu gosto muito das músicas, né? Eu fui, ensinado e vivi durante muito tempo com irmãos que estavam extremamente envolvidos com música, já até gravei CD, já fiz tanta coisa, mas pergunta assim, né, música não é muito o meu forte não, mas eu tinha irmãos que estavam comigo ali cooperando, e eu lembrei da música do Asaf Borba, que diz assim: eu quero ser encontrado fiel. Vocês conhecem? Eu quero ser encontrado fiel, fiel à tua palavra, fiel ao teu chamar, fiel ao teu propósito, fiel em proclamar, fiel em te adorar. No período de louvor, quando nós estamos aqui adorando o Senhor, nós precisamos entender e compreender que é um tempo em que nós estamos louvando ao Senhor, mas também através das canções nós estamos orando a Deus, através do louvor nós também estamos guerreando, e as canções e as letras, elas fazem parte da nossa história, da nossa vida, da nossa caminhada. E essa canção, ela é muito desafiadora, porque, irmãos, sermos fiéis a Deus, fiel ao chamado, fiel ao propósito. E quando nós falamos de propósito e de chamado, nós podemos refletir e perguntar o que Deus tem colocado em nossas mãos para fazer. O que Deus tem queimado no seu coração, meu amado. A irmã compartilhou aqui, né, que nós ofertarmos a Deus não é somente os recursos financeiros, nós podemos ofertar a Deus dons, podemos ofertar a Deus talentos, podemos ofertar a Deus o ar que respiramos, a vida que Ele tem nos dado. E assim como nós queremos ser encontrados fiéis, a pergunta para nós é: você tem sido fiel ao que Deus tem colocado em suas mãos? Você tem sido fiel ao que o Senhor tem chamado para você cooperar com o reino? Fiel ao chamado,
fiel a este propósito. A palavra de Deus nos diz lá em Lucas capítulo 18, abra sua Bíblia. Lucas capítulo 18. Nós temos aqui uma parábola nesse capítulo, a partir do versículo 1. Parábola do juiz iníquo. Nós não vamos dedicar a estudar esse texto e aprofundar mais, mas há uma porção aqui que eu quero destacar. Essa parábola vem falar, né, da importância, o próprio Cristo falando o dever e sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então quem está falando aqui não é o preletor da noite não, meu amado. O próprio Cristo declara sobre o nosso dever de orar sempre e sem esmorecer. Isso quer dizer que oração tem que fazer parte da nossa vida diária, cotidiana. A oração não pode ser algo à parte da nossa vida. Eu falo na comunidade que eu gosto muito de perguntar, porque quando a gente pergunta, aí a gente espera uma resposta. Ainda que você não me diga, eu creio que você tem uma resposta para dar para o Senhor, amém? Como vai a sua vida de oração? Como tem sido os seus encontros com o Senhor? O Senhor anseia, meus queridos, para que nós estejamos com Ele em oração, para que estejamos com Ele em relacionamento. E ele vem mostrar aqui, né, a realidade dessa viúva que tinha uma causa, ela tinha um motivo, ela tinha algo em seu coração que a fazia com que ela permanecesse insistindo, não desistisse, para que ela fosse persistente em insistir com o juiz, para que o juiz julgasse aquela causa dela. Mas a palavra diz que esse juiz era mau, e ele não se importava com a causa dela. E depois fala que de tanto ela importunar, de tanto ela insistir, de tanto ela permanecer no propósito, o que é que ele fez? Ele atendeu a causa. No versículo 5, todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Aí lá no versículo 8 diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Eu estava meditando, estudando sobre esse texto. Depois nós podemos conversar numa próxima oportunidade sobre ele. Mas, irmãos, essa expressão, achará fé na terra, saltou, me pegou, porque eu falei, peraí, o próprio Cristo perguntando se quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Deus, ajuda-nos, por quê? Somos nós que estamos aqui, somos nós que estamos aguardando a volta do Cristo, e como está o nosso coração a ponto de que, será que não encontrará em nós fé na terra? E essa expressão fé, no original, dentro da essência do que o texto quer dizer aqui, diz assim: fiel, comprometido com a aliança. Não é essa fé que a gente precisa ter para crer no impossível, em milagres. É uma fé que nos faz permanecer em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio às provações, e que nos fazem permanecer fiéis à aliança. Então a pergunta que Jesus faz aqui é algo tipo assim: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fiéis, comprometidos com a aliança? Achará porventura aqueles que permaneceram fiéis,
e foram comprometidos com o Senhor. O que significa para nós hoje toda essa realidade que nós temos conversado, de vivermos uma vida fiel para o Senhor, vivermos uma caminhada, uma vida cristã, em que as nossas práticas, o que a gente fala, a nossa forma de agir, a nossa casa, tudo que está ao nosso redor, possa transmitir e expressar vidas que andam com o Senhor e que são fiéis e que não negociam a sua fé. Eu quero falar de 3 pontos, 3 realidades, 3 preciosidades, né? Algo que Deus nos tem ensinado na nossa jornada cristã e que vão nos ajudar a permanecer fiéis. 3 realidades para a nossa vida, que nós podemos buscar praticar, buscar fortalecer, para que o Senhor nos encontre fiéis, para que o Senhor nos encontre fiéis no dia em que estivermos com Ele. O primeiro ponto, para que o Senhor nos encontre fiéis, é necessário que nós tenhamos um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. Não é um relacionamento com Jesus, é um relacionamento íntimo e pessoal. É um relacionamento que eu não posso fazer por você, quem está do seu lado não pode fazer por você, aqueles que mais te amam nessa terra não podem fazer por você. É um relacionamento que eu e você precisamos buscar individualmente, pessoalmente, algo que na minha vida não serve para a sua vida, algo que para a minha vida, para a sua vida, tem uma porção que só você pode buscar em Jesus. É muito bom a gente receber do que Deus tem feito na vida dos outros, é muito bom a gente ouvir testemunhos do que Jesus tem edificado, tem movido, do que Jesus tem falado aos corações, é ótimo, é algo edificante. Mas nós não podemos caminhar a nossa vida espiritual, a nossa caminhada, a nossa jornada cristã, apenas dependendo do que Jesus está falando com o outro, apenas dependendo do que Jesus está fazendo na vida do outro. Eu e você precisamos de uma jornada íntima e pessoal com o Senhor. Por isso eu quero perguntar para você: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Se você tiver que definir, se você tiver que falar, responde aí no seu coração, no seu interior, quem é Jesus para você? Vou beber uma água aqui e te dar um tempo para responder. Esse cheiro tira a gente do foco aqui, gente. O que é isso? Deus abençoe, vai ficar muito gostoso. Graças a Deus, não é mesmo? Quem é Jesus para você, meu querido? Nós podemos ter diversas definições. Quem é Jesus? Ele é o caminho. Não é a comunidade do caminho? Ele é o caminho. Que nós queremos é encontrar Jesus neste lugar e caminhar com Ele. Ele é o príncipe da paz. Quem é Jesus? Ele é maravilhoso. Ele é conselheiro. Ele é reto juiz. Muitas vezes a gente não lembra disso, né? Porque o juiz, ele vai julgar uma causa. Nós precisamos saber que nós vamos prestar contas. Ele é todo poderoso. Mas eu queria destacar uma qualidade
de que não pode faltar em nossa vida de nós reconhecermos quem Jesus é. Filipenses 2, abre lá, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 9, diz assim, todos acharam? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Pode passar. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Próximo. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem é Jesus, meus amados? Quem é Jesus? O Senhor. Ele é Senhor. E algo que é importante nós entendermos, porque nós queremos um Jesus salvador. Eu quero um Jesus que vai me salvar. Eu quero um Jesus que vai me resgatar. Mas antes dele ser o nosso Salvador, ele precisa ser Senhor das nossas vidas. Ele precisa ser o centro das nossas vidas. Ele precisa ser o tudo em nós. Nós lemos aqui, quando o salmista pedindo ao Senhor para que o coração dele fosse por inteiro, para que ele fosse por inteiro fiel ao Senhor. E se nós compreendemos que Jesus Cristo precisa ser Senhor das nossas vidas, não há nada em nós, em nossas vidas, que Ele não tenha autoridade, governo e tenha toda autonomia. Não há nada. Se Ele é Senhor, Ele tem que ser Senhor por completo. Ou então nós mesmos estamos sendo o Senhor das nossas vidas. Não há um governo que seja parcial, não há um governo que seja em parte. Jesus Cristo tem que ser Senhor 100%, assentar-se no trono do nosso coração e governar. O problema é que tem hora que a gente já deixa ele assentar no trono, mas tem hora que a gente fala, dá uma redadinha, porque aqui eu resolvo. E Jesus não vai brigar com a gente, não. Ele não vai falar, não, deixa eu ficar aqui, porque eu sou o seu Senhor. Porque Ele é Senhor a partir do momento que nós reconhecemos e nos submetemos a Ele, para que Ele governe as nossas vidas. Há momentos em nossas vidas em que nós falamos, sai do trono, porque agora quem governa sou eu. Nessa questão aqui, Jesus não precisa dar opinião e não tem vez. Será que isso só acontece na minha vida? Será que isso só acontece nos meus conflitos, nos meus dilemas? Será que isso só acontece quando eu tenho uma decisão para tomar e quero tomar essa decisão com as minhas próprias forças, com a minha própria vontade, com o meu querer? Ao invés de perguntar, Jesus, qual a sua vontade nessa situação? Senhor, o que eu devo fazer para agradar o teu coração diante dessa situação? Como eu devo lidar com isso? Quando eu era mais novo, eu ia falar quando eu era jovem. Quando eu era mais novo, irmãos, eu gosto muito de ler. E eu li um livro que marcou a minha vida de uma forma que eu quero passar para você, se você gosta de ler. Se você não gosta também, leia. Foi um livro muito impactante para o meu coração. O livro é uma pergunta, que é assim: em seus passos, o que faria Jesus? E quando eu vi esse título, eu falei, vou ler esse livro.
O livro narra a realidade vivida numa cidade. E, diante de uma circunstância que eu não vou falar, que senão o pessoal não vai querer ler. Ou então quem vai ler já vai saber todo o segredo do livro, né? Diante de uma realidade que eles encontraram, uma pessoa fez essa pergunta. Uma pessoa. Mas, diante dessa realidade, o que faria Jesus? E o livro começa a narrar uma realidade, uma coisa sobrenatural, e que foi assim impactante para o meu coração. E a partir daí, eu sempre sou confrontado com essa realidade. Porque em toda circunstância da nossa vida, por onde nós estamos, na escola, no trabalho, em casa, na família, com os vizinhos, nós somos confrontados com situações, com realidades que nos fazem refletir em que nós podemos tomar duas decisões: ou nós faremos o que Jesus faria, ou nós faremos o que um discípulo de Jesus faria, ou nós faremos o que a palavra de Deus nos ensina e nós temos aprendido, ou nós faremos o que o nosso coração muitas vezes pecaminoso, o nosso coração falho, o nosso coração caído, infelizmente insiste em nos colocar diante dessa realidade, de fazer coisas que não agradam ao Senhor. Mas o Espírito Santo, ele é mestre em nos alertar, em nos incomodar, em nos despertar, em falar: assim não é bom, assim não é correto, não vá por esse caminho. Que o Senhor nos encontre fiéis, amados, amém? Que o nosso coração anseie por reconhecer o senhorio de Cristo. Senhor, toma o teu lugar no meu coração, um lugar que é somente teu, um lugar do trono de autoridade, e me ajuda a fazer aquilo que agrada o teu coração, me ajuda a obedecer o Senhor, acima de todas as coisas. Qual lugar Jesus Cristo tem assumido na nossa casa? Qual lugar nós temos dado para Jesus na nossa família? O tópico que eu estou falando aqui, é para que nós tenhamos o quê? Um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. E esse relacionamento, ele acontece pessoalmente, né? Individualmente, mas também ali no pequeno ciclo que nós vivemos, da nossa casa e da nossa família. Será que a nossa vida espiritual, a nossa prática do dia a dia, a nossa prática de cristianismo, se resume às reuniões que nós temos aqui? Se resume a alguns momentos que nós reunimos? Irmãos, nós temos orado e temos clamado para que o Senhor trabalhe no coração das famílias, para que tenhamos famílias rendidas ao Senhor. Nós vivemos essa realidade da pandemia, nós vivemos desafios em que muitos irmãos que se afastaram da comunhão, que não podendo estar reunidos aqui, não retornaram depois. Por quê? Porque não resistiram a uma prática diária, individual, como família, debaixo do mesmo teto. O problema é que a gente coloca uma dificuldade, uma realidade. Como que nós vamos viver o cristianismo dentro de casa? Lendo a palavra, orando uns pelos outros, conversando. Que Cristo tenha esse lugar de primazia, esse lugar de centralidade, esse primeiro lugar em nossa casa. Eu penso que a gente falar para desligar a televisão, sair de rede social, fazer outras coisas, irmãos, já é antigo, já é algo que nós já ouvimos, nós já sabemos, e não adianta a gente repetir mais.
se a gente não muda, se a gente não muda a realidade da nossa casa, da nossa família. O que tem sido bom na sua casa? O que tem sido edificante? O que tem sido algo que tem agradado o coração de Jesus? O que a gente tem assistido, o que a gente tem visto? Se fosse Jesus, ele também assistiria? Se fosse Jesus, ele ia agradar de assistir, de estar no nosso meio, de estar ali participando daquele momento conosco? Eu sou desafiado todos os dias, irmãos. Nós sabemos que nós precisamos fortalecer e edificar a nossa fé. Precisamos, porque vivemos dias maus, vivemos dias difíceis, e a tendência não é melhorar. A tendência é que nós sejamos provados. Mas em nome de Jesus, que nós sejamos aprovados. Que o Senhor nos encontre fiel. E se tem algo na minha vida, na sua vida, que precisa ser ajustado, se tem algo que precisa ser deixado, se tem algo que precisa ser novamente alinhado aos princípios, aos valores, aos ensinos, ao que agrada o coração de Jesus, que essa noite seja uma noite decisiva para o nosso coração, seja uma noite decisiva para a nossa realidade em Deus, para que não sejamos mais os mesmos, mas que sejamos tocados e transformados por essa realidade. O propósito original das famílias é refletir a glória de Jesus, a glória de Deus. O que os nossos vizinhos, o que a nossa família maior tem visto em nós, que tem refletido o Senhor, que vem em nós e fala: eu quero ser como eles, eu quero viver essa realidade, eu quero isso para a minha casa, o que vocês estão vivendo eu quero trazer para dentro da minha casa. A nossa família não existe por existir, há um propósito. Famílias por inteiro, rendidas ao Senhor. Lá em Mateus capítulo 24 também, nós temos ali um capítulo, a partir dali Jesus começa a trazer uma realidade da sua volta, uma realidade da volta de Jesus. Ele vem trazer um cenário que nós vamos encontrar, e muitos ficam tentando explicar, tentando trazer teorias para que Jesus está falando ali. Mas eu quero destacar aqui algo muito importante para o nosso coração. Mateus 24, capítulo 43. Jesus diz assim: mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Versículo 44. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Aí o versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega dos demais servos de sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu Senhor encontrar, fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. O nosso problema é que nós, às vezes, irmãos, não permitimos, não dedicamos tempo, não priorizamos a palavra do Senhor. Nós priorizamos tantas coisas, nós amamos tantas coisas são urgentes. Mas a palavra vem dizer aqui que nos últimos dias, nesse tempo em que se prepara para a volta de Jesus, a palavra ainda vem destacar: vocês precisam estar preparados.
E como está a minha vida e a sua vida? Como está a nossa vida? Será que nós temos caminhado em preparação? Será que nós temos caminhado em entrega, obediência, em submissão? Ou isso muitas vezes nem tem feito parte das nossas preocupações? Já estamos cheios com tantas coisas a preocupar. E às vezes negligenciamos o que é mais importante, o que é fundamental, o que é a base para a nossa sustentação. Quem é, pois, o servo fiel e sensato que o Senhor vai encarregar? Quem é aqui fala de um servo que tem a missão e que tem o propósito de também repartir com outros a missão e o propósito que o Senhor colocou no coração dele, da porção que Deus deu para ele. Vem falar de um servo que o Senhor quer encontrar fiel, de um servo que seja sensato e que permaneça nesse propósito de repartir com outros aquilo que o Senhor tem dado a ele. E fala de um alimento no tempo devido. Se o alimento chegar em tempo errado, ele pode já chegar tarde demais, porque já não tem vida. Para que eu vou dar alimento se não tem vida? Depois que morre, não há necessidade de alimento. Fala de um servo que tem que alimentar o seu próximo no tempo certo, e nós estamos perdendo esse tempo, nós estamos perdendo esse alimento, nós não estamos levando, nós não estamos repartindo, nós não estamos cooperando. Eu preciso de você para que eu seja alimentado. Eu tenho uma porção para alimentar a sua vida. Nós temos alimento para levar a outros. Nós temos alimento para poder saciar a fome. Mas onde estão os servos fiéis e sensatos? E muitas vezes nós negligenciamos isso porque nós pensamos em nós mesmos, pensamos no nosso conforto, pensamos nas nossas limitações, pensamos nas nossas dificuldades, pensamos em tantas coisas. E não pensamos no que o Senhor pensa de nós, e não permitimos, não abrimos o coração para saber o que Jesus quer que nós façamos. Como é bom nós ouvirmos a voz do Espírito Santo e obedecermos, e vermos que nós percebemos uma direção do Espírito Santo, nós obedecemos e o Senhor fez algo sobrenatural. Você já teve uma experiência assim, de ouvir a voz de Deus, de perceber algo, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, mas eu não ouço a voz de Deus. Você pode não ouvir uma voz falando, mas dentro do seu coração você vai ouvir uma direção. Faça dessa forma, não faça desse jeito, mude a rota. E essa é a voz de Deus, é a voz do Espírito. O problema é que nós ouvimos tantas vozes, que nós não conseguimos discernir a voz do Senhor. Você tem discernido a voz do Senhor no seu coração, meu amado? Que a gente possa caminhar cada dia em crescimento, em amadurecimento no Senhor. E isso vai se tornando algo, irmãos, mais profundo, algo mais prático, algo real no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Quantas vezes eu estou voltando do serviço e o Senhor fala, muda a rota, vai por outro lugar. Quando eu ouço o Senhor, vai tudo bem. Mas aí às vezes eu falo assim, não, é coisa da minha cabeça. Aí eu mergulho no engarrafamento, e aí só Jesus, né? Mas a gente precisa discernir a voz do Senhor. Quando às vezes o Senhor traz ao nosso coração, você está lá, arrumando casa, lavando vasilha, fazendo alguma coisa, e Deus fala assim, liga para fulana.
Aí o que você faz? Daqui a pouco eu ligo. Aí faz um tanto de coisa, esqueceu, não ligou. Ou então, algo que é muito comum, a gente lembra de alguém, falar, ai que saudade do fulano, não, como foi bom, né, aquele tempo, não, o fulano é muito gente boa, mas às vezes Deus traz à nossa memória a lembrança de pessoas, situações, é para a gente interceder por ele ali agora, não é para a gente deixar para depois, não, é para interceder ali naquele momento. Abre a sua boca e fala, Senhor, onde o fulano estiver, guarda a vida dele, Senhor, livra ele do mal, Deus, em nome de Jesus. É o Espírito Santo trazendo ao nosso coração as urgências do coração de Jesus, as urgências de Deus para aquele dia. Mas a gente está muito ocupado. Tem dia, irmãos, que eu estou no serviço, que é só Jesus, porque eu tenho um trabalho. Então, às vezes eu estou lá, e eu começo a chorar, porque eu falo, Senhor, cuida, abençoa, onde estiver. E Deus é tão bom, que eu tenho uma sala quietinha lá. Se eu contar metade da história para vocês não vão nem acreditar. Deus é bom, irmãos, Deus é bom. Vão ter momentos de provação, sim. Vão ter momentos de provação. Vão ter momentos em que a gente vai achar que o Senhor não está ouvindo a nossa oração, sim. Vão existir esses momentos. Eu li um livro, agora nas férias. Eu saí de férias, levei 3 livros, eu falei, esses 3 eu quero ler nas férias. Irmãos, teve um que foi assim, eu li, acho que em 6 horas eu li o livro todo. 6 ou 8 horas, foi um dia assim, uma sentada. Eu falei com a minha esposa, meu bem, não me incomoda que esse livro está bom demais, eu quero saber o que Deus está falando aqui, eu quero continuar ouvindo, recebendo e meditando. E ela foi, mas o que está acontecendo? Eu contei para ela, é verdade, então vai lendo e vai me contando. Vai lendo e vai me contando. Irmãos, o título do livro é Quando a Alegria Não Vem pela Manhã. O versículo diz, né, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quando a alegria não vem pela manhã? Irmãos, um livro que tocou o meu coração, um livro desafiador, uma mensagem que vem edificar a nossa vida. Perdi aqui o que eu estava falando. Fui falar, contar os testemunhos aí das direções do Senhor, né? Eu estou falando que o Senhor está mandando, irmãos. Então, Deus sabe todas as coisas, né? Se é para compartilhar o coração, a gente está aqui derramando o coração. Aquilo que está preparado aqui, o Senhor vai dar graça, não é mesmo? É desse jeito. Mas esse é o desejo do meu coração mesmo, é que o Senhor faça da forma que Ele quer, né? E é assim que a gente precisa viver, é assim que a gente precisa viver. Não precisamos, irmãos, ser super-homens, não precisamos olhar e falar, eu quero ser bom assim. Eu tenho uma dificuldade, você sabia? Alguém quer saber uma dificuldade minha? Confesso. Irmãos, eu tenho uma grande dificuldade, eu não tenho uma boa memória. Não tenho. E eu oro ao Senhor e falo, Deus, como isso pode acontecer? Porque muitas vezes eu quero falar algumas coisas, eu quero me lembrar de alguns textos, eu quero ainda, né, fazer com que flua do meu interior, mas às vezes fica parado aqui, travado aqui, porque a minha memória às vezes me pega. E eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Sabe? Eu não tenho uma boa memória, então por isso que eu preciso aqui, tá anotado, eu preciso estar alinhado, mas a maior dependência minha não é da memória e nem do que eu anotei aqui, é do Senhor, é dele. E por quê, né? Por que eu tenho que ser perfeito, tem que ser maravilhoso? Não. Eu quero aqui repartir o coração, repartir o que o Senhor tem trazido e tem feito na minha vida.
Olha essa frase: o que importa não é o que as pessoas dizem ou o que nós pensamos a nosso respeito. Importa o que Jesus diz a nosso respeito. Ele não tem uma opinião, ele tem um diagnóstico. Olha só, eu ouvi essa frase do pastor Hernandes Dias Lopes, e falei: Deus, é verdade. Porque muitas vezes as pessoas olham para nós e elas têm uma opinião, elas olham o exterior, elas olham o que a gente está fazendo, elas olham quem nós somos externamente, mas Jesus não. Jesus, ele diz e ele olha o nosso interior, ele tem um diagnóstico, ele conhece cada um de nós, como nós somos, de maneira pessoal. Por isso que esse tópico é importante nós observarmos e a gente estar atento, para que tenhamos o quê? Um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. Quando nós temos esse relacionamento, irmãos, nós não vamos negar valores, princípios, não vamos abrir mão da verdade, não vamos negar a nossa fé. Nós estaremos prontos para irmos até as últimas consequências para manter a integridade da nossa fé. Somente um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus, somente quem tem esse encontro real com Ele, irmãos, faz com que, igual nós lemos ali apenas o relato da vida daqueles irmãos, e que tem muitos outros testemunhos, faz com que a gente permaneça íntegro, faz com que a gente não venha negociar valores, não venha negociar princípios da nossa fé. Muitas vezes nós vacilamos na nossa caminhada, nós, ao invés de permanecermos firmes para o alvo, firmes em Jesus, nós olhamos para um lado, nós olhamos para o outro, às vezes desconfiamos, achamos que o caminho a seguir está difícil demais, achamos que isso que nós temos vivido é uma realidade muito difícil, e queremos às vezes retroceder, mas nós esquecemos de quem Jesus é, esquecemos das promessas do Senhor, esquecemos da realidade da palavra de Deus. E essa palavra precisa estar guardada em nossos corações, precisa estar firmada em nós. Eu não vou ler todos os textos, mas preste atenção. Ele prometeu que não estaríamos sozinhos um dia sequer das nossas vidas. Ele prometeu que todas as coisas, mesmo as mais indesejadas, irão colaborar para o bem daqueles que o amam. Ele prometeu uma alegria pela manhã, mesmo após noites escuras. E muitas vezes, irmãos, a alegria ela vem com choro, a alegria ela vem com pranto. Sabe por quê? Não é essa alegria que nós temos nesse mundo, não. É uma alegria de saber que temos Jesus. É uma alegria de saber que Cristo habita em nós, e nós não estamos sozinhos, e nós não estamos órfãos, nós não estamos só. Ele é conosco, ainda que venham lutas e dificuldades. Prometeu que ao fim dessa vida haverá um lugar sem angústia e desespero. Aí eu lembro de uma canção que diz: lá no céu não haverá mais choro, lá no céu não haverá mais lutas. Mas enquanto nós estamos aqui, que a nossa alegria, que o nosso gozo, que o nosso regozijo, irmãos, não seja roubado pela circunstância, não seja roubado pela realidade que nós vivemos, mas que nós possamos olhar para a eternidade, com quem nós estaremos, possamos olhar para o Senhor, firmes para Ele. Prometeu que as lágrimas dos que saem semeando se tornarão em alegria perante os seus frutos. Prometeu que mesmo diante das mais terríveis hostes diabólicas, toda a corrupção do mundo e do próprio coração, nenhuma força conseguirá nos afastar do amor de Jesus, do amor que está em Cristo Jesus. Nada
nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Mas para que isso aconteça, eu preciso conhecer esse Jesus. Eu preciso me relacionar com Ele. Eu preciso saber quem Ele é. Eu preciso caminhar com Ele. Eu preciso estar junto dEle, porque senão vão vir situações, lutas, dificuldades, um coração enganoso, um coração pecaminoso, que vão nos afastar desse amor. E aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. A caminhada cristã não é um produto, não é um conjunto de normas, não é um conjunto de regras que nós precisamos seguir. Nós precisamos, irmãos, tirar esse peso, esse encargo de que a vida cristã é pesada, de que a vida cristã é uma vida difícil, de que a caminhada com o Senhor é uma caminhada impossível para os humanos dessa terra. A caminhada cristã é, antes de tudo, um chamado de Cristo para nós seguirmos. Um chamado para cada um de nós tomarmos a sua cruz, de renunciarmos o pecado e, em obediência sincera, seguirmos a Cristo em tudo que Ele nos ensinou e nos ordena. Amém? Olha como que muda a realidade, olha como que muda o nosso foco. Eu tenho um chamado, eu ouço uma voz, e essa voz é do próprio Cristo me chamando para segui-lo. Porém, seguir a Jesus há implicações de tomarmos a nossa cruz, largarmos a vida que nós vivíamos e passarmos a viver uma vida segundo o padrão e os princípios de Jesus. Segundo o padrão e o princípio do Senhor das nossas vidas. Jesus, Ele é Senhor. Que Ele seja Senhor do nosso coração. E eu quero trazer aqui mais alguns pontos, porque a caminhada cristã, irmãos, ela é muito diversa, ela é muito dinâmica, ela é algo muito lindo. Se você não tem encontrado beleza na caminhada com Jesus, se você não tem encontrado satisfação, gozo, se a caminhada com Jesus tem sido penosa, eu quero te dizer nessa noite, Ele quer tirar esse fardo, Ele quer trazer alegria e gozo por poder caminhar com Ele. Essa vida, irmãos, que mesmo em meio a provações e às lutas, há uma alegria que não pode nos roubar. Mesmo em meio a provações, a dificuldades, a dores, nós temos certeza em quem nós temos confiado. E na nossa caminhada cristã, nós precisamos de algumas práticas, para que a nossa vida possa caminhar e que a gente tenha uma vida dinâmica, podemos dizer assim. E algumas delas são meditação na palavra, oração, jejum e estudo da palavra. Quantas dessas aí nós temos praticado? Meditação na palavra, tempo de oração, jejum, estudo. Nós não temos tempo para falar sobre elas, mas o meu desejo nessa noite é despertar o seu coração. Eu espero que você saia daqui com algo incomodando o seu interior. Eu espero que você não fique acomodado e que o Espírito Santo te conduza, te renove, te leve a uma nova realidade espiritual, uma nova realidade, uma nova dinâmica para a sua vida, para a sua caminhada cristã. Há também a prática da solitude, da simplicidade, da submissão e do serviço. Aqui eu estou falando de práticas espirituais. Depois pergunto a Denilson, Andréia, se caso você quiser saber mais sobre isso, pergunta para eles. Eu estou aqui só lançando a semente, depois com eles, aí eles vão regando e dando fruto. A solitude, irmãos, o dia que eu aprendi esse negócio, eu falei, Deus, solitude é diferente de solidão. A
A solitude é quando eu escolho estar a só com Deus. Então eu escolho um momento para estar com Ele. E ali naquele momento eu posso orar, posso ler a palavra, eu posso não fazer nada e ouvir o que Ele tem a me dizer. É um tempo que eu vou para qualquer lugar que você quiser e que você vai falar: Senhor, eu vim aqui para estar com o Senhor. Deus, eu vim aqui porque eu quero ter esse tempo só com o Senhor. Ainda que tenha muita coisa acontecendo ao seu redor, irmãos, o mundo pode desabar ao redor, mas quando a presença de Deus vem, é algo que nos preenche. É a gente falar: Deus, eu estou aqui só por você, agora fala comigo. Isso é solitude, e é muito mais, depois você pode aprender mais. E também, irmãos, algumas práticas que são comunitárias, algumas práticas para o nosso caminhar como igreja: confissão, adoração, orientação e celebração. E aí eu lembro, de outra música do Asaf, que diz assim: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos, lado a lado, andarmos com Jesus. Você já parou para meditar nessa letra? Expressarmos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós. Irmãos, como que a gente vai cantar uma música dessa, se eu estou brigado com meu irmão, se eu estou ferido com meu irmão, se algo tem me separado da comunhão, da unidade, se algo tem me afastado do meu irmão? Como eu vou declarar: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti? Aí vem dizendo: a aliança do Senhor eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Existem músicas que nós não podemos cantar. Se nós cantarmos, nós estamos pecando. Para meditar nas letras das músicas. Se caso o que você estiver declarando, meu amado, não for verdade em sua vida, ao invés de cantar, ora, pede a Deus misericórdia. Mas, irmãos, que a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa celebração a Deus seja de coração realmente rendido, contrito, entregue a Ele. E quando nós falamos aqui de confissão, quando nós falamos da gente confessar, da gente declarar aquilo que porventura pode ser algo que tenha barreira, um pecado, algo que está entre nós. Como seria lindo se nós tivéssemos a prática do perdão mais real no nosso meio, de confessarmos uns aos outros as nossas mazelas, nossas dificuldades, e aí nós poderemos declarar: sim, meu amado, eu te perdoo, você me perdoa, me ajuda a caminhar na minha fraqueza e na minha dificuldade. Por quê? Porque eu quero expressar o amor de Jesus, que um dia foi remido naquela cruz, e que nos trouxe a comunhão, que nos trouxe a unidade. Que nós, irmãos, possamos ter essa realidade em nosso meio, de que todos nós estamos sujeitos a erros, falhas, e que o meu irmão precisa de mim para poder ser melhor, eu preciso dele para que eu seja melhor, e juntos nós formamos esse corpo, que vai sendo edificado, que vai sendo moldado, que vai sendo transformado a cada dia. Para a gente poder encerrar esse tópico, tem muita coisa aqui ainda, hoje nós vamos sair daqui muito tarde. Amém? Brincadeira, meus queridos, brincadeira. Irmãos, esse tópico de intimidade, Então, guarda no seu coração: eu preciso de um relacionamento pessoal e íntimo com Jesus. Se nós tivéssemos uma escala de 1 a 10, qual o seu nível de relacionamento com Jesus? Numa escala de 1 a 10.
Responde aí para o seu coração. Responde para o Senhor. E se a gente, nessa escala aí, se a gente for lembrar de meditação, oração, jejum, leitura da palavra, simplicidade, submissão, serviço, que o Senhor nos encontre fiéis, que o Senhor trabalhe em nossos corações, que o Senhor venha edificar o nosso coração, meus amados, para que mesmo sendo provados, nós sejamos aprovados e encontrados fiéis. O primeiro tópico, então, foi esse. O segundo, para que a gente viva uma vida, e que essa vida possa nos conduzir a uma realidade de sermos encontrados fiéis, nós precisamos experimentar a realidade de um relacionamento de aliança com Deus e com meus irmãos. Então, o segundo tópico é: eu preciso experimentar uma realidade. Eu gosto de ser claro, porque não é algo teórico, não. Eu preciso experimentar real na minha vida, algo que seja prático, algo que seja verdadeiro, um relacionamento de aliança com Deus e com meus irmãos. E quando nós falamos sobre relacionamento de aliança, nós temos algumas características. O que é uma aliança? Aliança é uma promessa unilateral, incondicional e irrevogável. Uma aliança unilateral, incondicional e irrevogável. Quando a gente fala sobre aliança, relacionamento de aliança, quando a gente fala dessas características, qual a imagem vem à nossa mente de uma representação disso que eu estou falando? Um de cada vez, gente. Não pode falar todo mundo junto, não. Senão eu não entendo. O casamento, não é? O casamento expressa muito essa realidade. Unilateral quer dizer, eu decidi, eu escolho, eu quero me casar, eu quero ter uma aliança com essa pessoa. Então há uma decisão e não há condição para que a gente possa se relacionar, porque se eu decidir e ela também, nós queremos viver esse relacionamento, e é irrevogável. Irrevogável. Nós não podemos, irmãos, concordar e acreditar e aceitar que os casamentos e que os relacionamentos já comecem com a predisposição e com a possibilidade de que algo possa ser revertido. Nós não podemos acreditar e viver com essa teoria que nós temos visto na sociedade nos dias atuais. O casamento, a aliança que o Senhor tem é algo permanente, é algo para ser irrevogável. E uma coisa que é interessante a gente diferenciar, que a aliança é diferente de contrato. Quando a gente tem uma aliança, nós falamos de 3 características: unilateral, incondicional e irrevogável. Um contrato, ele é bilateral, ele é condicional e ele é revogável. Não dá tempo da gente falar muito sobre isso. Mas muitas pessoas casam querendo fazer um contrato. Eu quero fazer um contrato. Se ficar tudo bem, se as duas partes cumprirem, ok. Mas se algo não der certo, o que a gente faz? Rompe. Nesse contrato eu tenho direito, eu tenho dever. Se o outro não cumpriu, se o outro não fez, rompe. Mas esse conceito, essa ideia de aliança, não é uma ideia do homem. O maior exemplo e onde nós temos a maior referência e tudo que nós podemos entender e compreender sobre aliança, meus irmãos, no próprio Deus. Deus é Deus de aliança.
nós encontramos na palavra do Senhor, nós encontramos na história bíblica, Deus em todo tempo se relacionando com o homem, se relacionando com o seu povo, Deus desejando um povo exclusivamente seu, para que possa relacionar com Ele, para que possa viver, desde a criação do homem, ali no jardim, Deus queria estar ali com o homem, Deus queria um tempo, um ambiente, para que pudesse se relacionar com o homem, e ali, Deus também estabelece aliança, e nós temos diversas alianças, na trajetória bíblica, que Deus renova a aliança com o homem. E quando eu falo que a aliança, ela é unilateral, incondicional e irrevogável, outro dia a gente pode conversar mais, mas irmãos, em todo tempo na história bíblica, Deus estabelece aliança, renova aliança, mas o homem, na sua jornada, na sua caminhada, ele rompe alguns princípios, alguns valores, ele rompe alguns itens dessa aliança, e o Senhor ainda assim permanece fiel, Ele renova a aliança, Ele continua acreditando no homem. Por quê? Porque Ele não nega a si mesmo. Se Ele falou que vai cumprir, Ele cumpre. Se Ele falou que vai fazer, Ele faz. Nós temos aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com Moisés, com Davi. Nós temos a nova aliança em Jesus. Nós temos todo um contexto que nós vemos em que o Senhor, por diversas vezes, em circunstâncias diferentes, Ele vem resgatar aquilo que se perdeu. Ele vem resgatar aquilo que Ele aquilo que Ele impôs ali, a sua palavra. E quando a gente fala dessa aliança, é como se Deus estivesse dizendo assim: manterei a minha palavra, e falei o que eu disse, independente se cumpram ou não, Ele cumpre a sua palavra. E muitas vezes nós, irmãos, precisamos entender essa realidade de que em Cristo Jesus, nós temos uma aliança definitiva, nós temos uma aliança perfeita, nós temos em Cristo ali o sacrifício perfeito na cruz, e esse sacrifício ali, ele foi necessário para que eu e você tivéssemos livre acesso ao Pai, para que nós fôssemos reconciliados com o Pai, para que a minha aliança, que estava rompida pelo pecado, por diversas outras situações, fosse restabelecida, e em Cristo Jesus nós temos essa aliança perfeita. Eu tenho uma aliança com o Senhor, Cristo tem uma aliança conosco. Essa aliança que foi selada com o sangue de Cristo Jesus, essa aliança que é superior às alianças antigas, é superior a tudo que era necessário. Quando nós entendemos essa realidade, de que em Cristo Jesus eu tenho uma aliança com o Senhor, e eu tenho uma aliança com o meu irmão, porque em Cristo nós somos somos o mesmo corpo. Toda a dinâmica da nossa vida, irmãos, muda. A minha vida mudou. E que o Senhor nos traga essa compreensão, de que nessa aliança que Jesus remiu ali na cruz por nós, com um sacrifício voluntário, essa morte ali que foi expiação pelos nossos pecados, e que Ele mesmo declarou: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para remissão de pecados. Entender que eu tenho uma aliança com Deus e com o meu irmão, faz, irmãos, com que a gente perceba a necessidade, com que a gente experimente e anseie a necessidade de estar junto, a necessidade de entender que eu preciso do meu irmão, dependo do meu irmão, em Cristo Jesus nós somos um,
e que as nossas diferenças, aquilo que muitas vezes pode nos separar, aquilo que muitas vezes pode querer trazer contenda em nosso meio, é muito menor, é pequeno, diante do que Cristo fez na cruz por nós. Por isso nós podemos ajustar o que for necessário, podemos alinhar o que for necessário, mas algo que não podemos fazer é romper a aliança que nós temos uns com os outros, a aliança que temos com os irmãos. Eu preciso encerrar, e eu quero apenas destacar algo aqui para o nosso coração. Quando nós entendemos essa realidade, de que eu preciso viver num relacionamento íntimo e pessoal com Jesus, e de que eu tenho preciso de um relacionamento de aliança com Deus e com meus irmãos. A nossa dinâmica do dia, a nossa dinâmica na caminhada com o Senhor muda. E quando eu for tentado a pecar, quem aqui não é tentado a pecar? Nós somos, em muitas situações, tentados a pecar. Mas agora, a nossa resposta a essa tentação vai ser: eu não posso cometer esse mal, porque eu sou de Cristo. Eu não posso ceder a essa tentação, porque eu sou de Cristo. Por que você não faz tal coisa? Por que você não fala tal coisa? Por que a sua vida é diferente? Porque eu sou de Cristo. Quando for fácil conquistar riqueza por meios pecaminosos, por meios que não agradam o Senhor, diga que você pertence a Cristo e afaste-se dessa situação e recuse a participar disso. Quando a gente entende essa realidade, a nossa mente muda, o nosso foco muda, o anseio do nosso coração em agradar o Senhor traz uma direção e um rumo para o nosso coração. Quando nós estamos expostos a dificuldades e perigos, permaneço firme, mesmo diante do dia mau, porque eu lembro que Cristo venceu e nos deu uma nova vida, e nos deu vitória, e nele eu posso permanecer e prevalecer. Quando uma canção sedutora de prazer tentar fazer com que você saia do caminho de retidão, não engane o seu coração, meu amado. Muitas vezes somos seduzidos por prazeres, por alegrias momentâneas, por gozos momentâneos nessa vida. Quando isso vier sobre o seu coração, declare no seu interior: essa música, essa canção sedutora, que tenta me atrair, que tenta me chamar, não pode me encantar, porque eu sou de Cristo. Que essa realidade esteja latente, esteja gritando dentro de nós. Que Cristo tenha esse lugar, irmãos, de primazia, de centralidade em nossos corações. Quando alguém precisar de você, quando alguém tiver necessidade de algo, a nossa atitude vai mudar, porque nós vamos poder dar até mesmo dos bens que nós temos, vamos dedicar o tempo que nós temos, vamos dedicar recursos que temos. Sabe por quê? Porque eu sou de Cristo, porque Jesus Cristo é meu Senhor, porque eu tenho uma aliança com Deus, porque eu tenho uma aliança com meu irmão, e eu quero permanecer fiel e obediente a essa aliança. Amém, queridos? Que o Senhor nos ajude, que assim como nós ouvimos o relato daqueles irmãos que estão lá na Coreia, e muitos outros, que não negam a sua fé, que não negociam os seus princípios e valores, que o Senhor faça de nós, nesses dias, nesse tempo que nós estamos vivendo, aqueles que vão permanecer fiéis, que não vão se vender, que não vão negociar, e que Ele nos ajude a permanecermos e prevalecermos diante, irmãos, de tanta sedução, diante de tantas ofertas neste mundo.
Lá em Mateus 25, na parábola dos talentos, no versículo 23, o Senhor conclui dizendo assim: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu te porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Muitos leem esse texto e falam assim: Senhor, eu fui generoso, eu dei uma oferta pequena, mas agora o Senhor me coloca no muito, porque eu fui fiel no pouco, me coloca no muito. Muitos querem negociar com o Senhor, querem barganhar com o Senhor, mas o muito que o Senhor tem oferecido para nós, o muito que o Senhor tem reservado para nós, meus amados, pode não estar nessa terra, mas Ele é fiel para poder cumprir. Ele é fiel para que possa cumprir a sua palavra, e Ele não nega a si mesmo. Seja fiel ao que o Senhor tem te chamado, seja fiel ao que o Senhor tem colocado no seu coração, em nome de Jesus, amém? Feche os seus olhos. Nós conversamos sobre muitas coisas aqui nessa noite, e eu creio que o Espírito Santo, Ele há de gerar em nós a porção necessária, há de gerar em nós aquilo que precisamos ser moldados, aquilo que precisamos ser trabalhados, aquilo que nós precisamos ser aperfeiçoados nele. Agora eu queria que você fizesse a sua oração pessoal, fale com o